Fala pessoal, aqui é o Wagner, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer algumas interações no Excel e eu vou usar uma brincadeirinha aqui, tá, do jogo Pedra, Papel, Tesoura para mostrar isso para vocês, tá? Basicamente, você seleciona o que você quer, por exemplo, você seleciona aqui tesoura, né? E aí o oponente vai jogar aí o que ele quer. Pode ser que dê empate, pode ser que você perca, tá? E você fala uma frasezinha ali. Pode ser que dê um empate novo. Vamos tentar outra aqui. Pode ser que você perca, tá? Então você pode vencer, empatar ou perder nessa situação aqui, ok? Poderiam ser dois times de futebol com o resultado de um jogo, poderia ser dois times de basquete, poderia ser um outro jogo, tá? E eu quero mostrar como fazer isso. Vai envolver uma série de interações do Excel bastante interessantes aí. Para começar, gente, vamos entender. Sempre que você tem esse tipo de situação, nesse caso é um jogo, tá? Mas sempre tem regras do jogo. Então, pedra ganha de tesoura, tesouro ganha de papel, papel ganha de pedra. O Excel ele não consegue entender essa série de informações aqui. Mas a gente pode aumentar o volume de dados para fazer o Excel entender todas essas informações, tá? Vamos lá, vamos destrinchar isso daqui. O jogador 1 ele pode jogar pedra, e quando o jogador 1 joga pedra, a resposta do seu oponente pode ser pedra, tesoura ou papel. Não tem outra opção, tá? Se o jogador 1 jogar tesoura, a resposta do oponente pode também ser pedra, papel, tesoura. Se o primeiro jogador jogar papel, a resposta pedra, papel, tesoura. Então nós temos 9 possibilidades aqui, tá? 9 interações possíveis. Pedra com tesoura, tesoura, pedra e assim por diante. Tá? O que é essa união? A gente vai usar essa união em algum momento aqui nos dados e basicamente é o valor da célula 7, o símbolozinho do E, tá? Esse E é da música aqui, e a célulazinha B7, tá? Que simboliza aí a pedra com a pedra. Você arrasta a fórmula e aí ele vai arrastar a fórmula ali para baixo. O que é essa outra coluninha aqui? É o resultado, tá? Pode ser que dê empate, ó, empate. Pode ser que o player 1 vence, pode ser que o player 2 vença. Tá? São as situações possíveis. Aqui na frente eu coloquei imagens, tá? E essas imagens estão representando aqui o player 1, tá? O primeiro jogador. E essas imagens aqui do lado estão representando uma representação do player 2, ok? Vou mudar isso aqui só para mudar a frase ali. Aqui em laranja eu coloquei as três opções que é pedra, papel, tesoura, ok? E aqui embaixo eu vou usar uma fórmula, a fórmula chama-se aleatório entre, tá? Vamos começar pelo aleatório entre, porque ele é relativamente simples. Você vai digitar igual, aleatório entre, tá? E você vai colocar de 1 até 3. Por que de 1 até 3? O que acontece, pessoal, é que você tem três opções, três possibilidades, tá? Pedra, papel e tesoura. Se pedra fosse a opção 1, papel 2, tesoura seria a 3. Então a gente tem ali as possibilidades. E aí, primeiro, a gente vai preencher o oponente aqui, tá? Como assim o oponente? Vou começar pelo oponente porque ele é mais fácil. A primeira coisa que você vai fazer é a função C, tá? Mas essa função C eu vou fazer a mesma aqui embaixo para vocês verem. O que você quer? Você quer que o número 1 dessa função aqui, do aleatório entre, seja igual a pedra, 2 seja igual a papel, 3 seja igual a tesoura. Então você vai fazer assim, você vai digitar igual a C, tá? Se esse resultado aqui for igual a 1, você coloca ponto e vírgula, abre aspas, tá? Porque afinal de contas você vai estar falando agora de um texto, ok? E aí você escreve pedra, fecha aspas, ponto e vírgula, ok? Então, se o resultado for 1, vai ser pedra. C novamente, tá? Se esse resultado aqui for igual a 2, ponto e vírgula, abre aspas, papel, ponto e vírgula de novo, C novamente, esse resultado aqui foi igual a 3,
Então, ponto e vírgula, resultado é tesoura. Você está fazendo isso só para aparecer aqui o resultado, tá? Pedra, papel, tesoura. Aqui no caso eu tenho que colocar mais um parênteses, tá? Que eu tinha esquecido. Falta um parênteses na abertura ou fechamento. Outro parênteses, então. Tá feito, tá? Aqui em cima eu fiz a mesma coisa. A diferença é que ali em cima eu editei, coloquei o tamanho do papel e assim por diante, tá? Só para mostrar aqui que ficou igual os dois, ok? E no caso da pedra aqui, o que eu fiz de diferente? Pessoal, no caso da pedra, eu fiz uma validação de dados, tá? Por isso que ela aparece diferente aqui. Basicamente, para a gente estar comparando o nosso, que a gente quer, contra um determinado oponente, que poderia ser o computador ou você ou outra pessoa, né? Mas nesse caso aqui é o computador mesmo. Então, o que eu fiz aqui? Eu cliquei em dados, validação de dados, eu coloquei aqui uma lista, tá? E essa lista é pedra, papel, tesoura. E aí depois eu simplesmente, aqui é porque tá preenchido de branco, agora sim. A diferença é que ali em cima eu já editei para ficar bonitinho e tal. Eu não quero ficar fazendo essas edições para não perder muito tempo. Então essa fórmula é igual a essa fórmula é igual a essa, tá? A maneira com que foi realizado são iguais, tá? Aqui, inclusive, eu esqueci de colocar, né, o abrir e fechar parênteses. Então, pessoal, assim eu consegui delimitar, né, o que um jogador e o que o outro jogador vão fazer. No caso, um jogador eu escolho, o outro é o computador que escolhe. Aqui embaixo, pessoal, eu utilizei também uma função, e o nome dessa função é procv. Vocês vão entender como vai funcionar essa função procv aqui, tá? Basicamente, ela vai fazer uma interação entre esse player e esse player, tá? Como assim uma interação entre esse player e esse player? Na função procv, notem que tem um símbolo E, tá? O mesmo símbolo que eu usei aqui na união, ok? Então isso vai servir para a gente, tá? Isso vai ser importante para a gente. E vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Eu vou fazer a mesma função aqui embaixo, tá? Só para vocês verem como que eu fiz. Eu utilizei procv, né? O valor procurado vai ser esse e, né? Opa, apertei o errado aqui. E este, para ficar igual a essa união aqui, tá bom? A matriz tabela é a tabela onde eu vou procurar, vai ser nesses dados aqui. Tem que selecionar só esses dados aqui. O número índice, nesse caso, qual coluna que você quer que apareça no final das contas? E você quer que apareça a coluna 2 aqui, tá? Aí você coloca 0 para ser o valor exato. E aí aparece aqui, ó, empate. O que ele está querendo fazer? O que ele está dizendo? Se aparecer pedra e pedra, aparece empate. Se aparecer tesoura e pedra, player 2 vence. Vamos olhar aqui, ó, tesoura e pedra, player 2 vence. Se aparecer papel, tesoura, player 2 vence. Vamos olhar aqui, papel, tesoura, player 2 vence. Notem que eu fiz uma ligação aí, né? Então eu liguei essa parte aqui com esse resultado aqui embaixo, tá? Só para demonstrar aqui como que foi o procedimento. Aí, pessoal, a gente vai para uma próxima parte, que é um macetezinho, tá? Eu baixei aqui essa figurinha da internet, pintei o fundo de branco. E para colocar essas frases, eu vou de novo usar a função C, tá? Mas eu vou usar a função C de uma forma diferente. Eu vou fazer aqui do lado só para vocês verem como que eu fiz, tá? Eu usei a função C, só que agora, pessoal, eu quero olhar para esse resultado aqui. Porque agora eu vou fazer o link desse com o que vai aparecer aqui em cima, tá? Então, como eu já tinha feito anteriormente o link desse com esse, agora eu vou fazer o link do que vai aparecer aqui com esse daqui. Então, eu escrevo aqui função C. Se por acaso este resultado aqui foi igual a player 1 espaço vence, do jeitinho que eu escrevi, tá? Ó, do jeitinho que eu escrevi, beleza? Então, o que eu quero que apareça aqui escrito? Eu posso escrever outra coisa, tá? Posso escrever, por exemplo, aqui, se o player 1 vence, perdeu o patão. É uma coisa mais singela, né? Perdeu o patão, beleza. Eu não preciso colocar o valor falso e eu posso de novo fazer uma função C aqui,
tá? Se esse daqui for igual a player 2 vence, qual que eu quero escrever ali? Se o player 2 venceu, eu coloco assim, tomei na telha. Sei lá, só para ficar uma coisa mais ingênua, tá? Eu tenho mania de digitar espaço, não precisa, tá? Vou fazer uma terceira. C, o que faltou? Faltou isso daqui ser igual a empate, tá? Lembrando sempre que usar um texto, colocar entre aspas. Se for empate, você vê aqui. Empatou. Não, empatou é muito simples, né? 0 a 0. 0 a 0. Vou fechar as aspas aqui. Eu tenho a grande mania de não colocar o número de parênteses necessário, tá? Olha só, gente, aqui por que ele deu errado? Porque eu não coloquei entre aspas aqui, tá? Então notem a importância de você usar as aspas no lugar certo. E aqui eu simplesmente colocaria algo em cima e formataria ali. Eu não quero perder tempo mostrando esse tipo de formatação, tá? Então assim, agora quando eu mudar, ó, vou colocar outro resultado aqui, ó. Player 2 vence. Então apareceu tomei na telha, porque foi isso que eu escrevi ali, tá? Então notem que eu já fiz grande parte aqui da minha brincadeirinha. Depois o que eu fiz? Eu copiei da internet, né, o rosto de dois memes aqui, tá? Copiei e colei pedra, papel, tesoura nos formatos de imagem, tá? E coloquei um grandão aqui, tá? Um maiorzão aqui. E aí o que a gente faz, tá? Agora a gente vai para a última parte. Você seleciona aqui, ó, as imagens e coloca as imagens dentro das células, tá? Elas têm que estar dentro das células aqui, o tamanho da imagem. Recomendo até aumentar o tamanho das células para ter mais segurança disso. Aí você vai clicar na imagem, tá? Vai clicar com o botão direito, formatar imagem, e você vai vir aqui, tá? Nessa guiazinha aqui, vai vir em propriedades e vai clicar em mover e dimensionar com células, só para o Excel entender que quando você estiver falando dessa célula aqui, você está falando dessa imagem aqui, tá? Você pega uma das imagens, seleciona uma outra célula, tá? Aqui eu vou aumentar até um pouquinho o tamanho da imagem para vocês verem que funciona. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma ligação, tá? Dessa imagem aqui com esse resultado aqui, tá? Aí no caso, gente, você vem para gerenciador de nomes e você abre uma nova forma. Essa forma eu vou chamar de tesoura mesmo. E aqui você tem que falar o que vai aparecer nessa imagem aqui, tá bom? Essa imagem vai estar vinculada ao quê? A gente vai criar aqui uma função que chama índice. O que é essa função índice? Você vai selecionar aquelas células que tem as imagens, ponto e vírgula, vai usar a função corresp, que é a função correspondência. Você vai selecionar o que aparece aqui, ó, tá? Vai clicar ponto e vírgula e vai colocar a correspondência do player 1, tá? Do primeiro jogador. Coloca o 0, porque você quer um valor exato, dois parênteses para fechar ali, e aperta Enter e coloca fechar, tá? Até o momento, você nota que aqui não aconteceu nada, tá? Vamos clicar aqui e vamos fazer alterações aqui, ó. Não aconteceu nada, né? Por que não aconteceu nada? Porque agora eu tenho que vincular essa daqui à minha função, né? No caso ali era a função tesoura. Vou dar um Enter, né? Tá vinculado aqui à função tesoura. Notem que assim que eu apertei Enter ele já mudou, notificou, né? Então eu venho aqui, faço papel, tesoura e notem que ele está mudando ali. A única coisa que eu fiz depois foi aumentar o tamanho e colocar aqui, né? E aí você faz a mesma coisa para o Player 2, ok? E aí você vai conseguir fazer o seu Jaquempo aí, tá? Então, para você que achou legal, eu acho que você consegue usar várias funções do Excel e essas várias funções do Excel unidas, você nota que tem centenas e milhares de possibilidades aí, tá bom? Apesar de eu ter usado isso com Jaquempo,
Você poderia usar isso, todas essas formatações aqui e fórmulas, né? Para você colocar time de futebol, sigla de países, nome de bancos e assim por diante, tá? Então, no mínimo é bastante interessante. E aí quando você escolhe aqui, né? Quando você faz isso, você altera tudo isso daqui. Então, espero que vocês tenham gostado aí da brincadeira. E é uma forma muito interessante e eficiente você treinar aí seus conhecimentos no Excel.